Desde o início da criação, o universo foi dividido entre a luz e as trevas, entre o céu e a terra. Mas o que aconteceria se seres feitos de pura luz atravessassem a fronteira sagrada para tocar o mundo dos homens? Esta é a história proibida. A história dos anjos que desafiaram Deus, abandonaram o paraíso e geraram monstros que caminhariam sobre a terra. Por séculos, religiosos e estudiosos tentaram apagar esses registros. Mas as escrituras antigas, os textos apócrifos e os livros esquecidos ainda guardam a verdade. Hoje, você vai conhecer o mistério mais sombrio da Bíblia. Capítulo 1. Os Filhos de Deus. Antes do dilúvio, quando a terra ainda era jovem, Deus havia enviado anjos para vigiar a humanidade. Eles eram chamados de vigilantes, guardiões que observavam o comportamento dos homens e protegiam a criação. Mas entre eles, algo começou a mudar. A pureza se transformou em curiosidade, e a curiosidade virou desejo. Esses anjos, ao observarem as filhas dos homens, sentiram algo que jamais deveriam sentir: atração, emoção e vontade de experimentar a vida humana. O livro de Enoque, um texto antigo banido da Bíblia, conta que o anjo Sem-Jasa reuniu 200 de seus irmãos no Monte Hermon. Lá, eles juraram um pacto: não voltaremos atrás até que todos tenhamos tomado esposas humanas. E assim, o primeiro grande pecado celestial foi selado. Capítulo 2. A descida proibida. A Bíblia apenas menciona de forma breve: os filhos de Deus desceram à terra e tomaram para si mulheres. Mas o livro de Enoque descreve com detalhes essa descida. Os anjos atravessaram o firmamento como chamas cortando o céu e assumiram formas humanas para viver entre nós. Eles ensinaram à humanidade segredos que jamais deveriam ser revelados, como trabalhar os metais, como fabricar armas, como misturar poções e ervas, como criar encantamentos e manipular os astros. Um deles, chamado Azazel, ensinou a arte da guerra. Outro, Baraquel, revelou o poder das estrelas. E outros ainda ensinaram a arte da beleza, da luxúria e do engano. Esses conhecimentos corromperam os homens e o mundo se afundou em orgulho, violência e idolatria. Capítulo 3. O nascimento dos Nefilins. Da união proibida entre os anjos e as mulheres nasceram gigantes, seres colossais, com força descomunal e aparência sobrenatural. Esses híbridos ficaram conhecidos como Nefilins, o termo hebraico que significa os caídos. Eles devoravam tudo o que encontravam: animais, colheitas e até humanos. As antigas civilizações os adoravam como deuses, e suas histórias ecoaram em mitos de gigantes, titãs e semideuses. Alguns textos antigos dizem que eles habitavam cidades perdidas como Atlântida, Lemúria e até as regiões antes do Egito. Esses monstros governavam impérios e criavam templos dedicados a seus pais. Os anjos caídos, a terra corrompida, tornou-se irreconhecível aos olhos de Deus. Capítulo 4. O julgamento divino. Então, veio o dia do julgamento. Deus ordenou ao arcanjo Uriel que avisasse Noé sobre o que estava por vir: um dilúvio que limparia toda a terra da corrupção e da carne misturada. Enquanto Noé construía sua arca, Miguel, Rafael e Gabriel receberam ordens para capturar os anjos rebeldes. Sem-Jasa e seus seguidores foram amarrados com correntes flamejantes e lançados nas profundezas do abismo, onde aguardariam o julgamento final. E os Nefilins, as criaturas geradas por eles, foram destruídos pelas águas do dilúvio. Mas nem todos desapareceram. Alguns espíritos dos gigantes sobreviveram, sem corpo, sem forma, condenados a vagar pela terra. Esses espíritos se tornaram os demônios. Capítulo 5. As sombras que permaneceram.
Séculos depois, relatos de gigantes e seres alados continuaram a surgir em várias partes do mundo. As antigas civilizações falavam dos deuses que vieram do céu. E até hoje, alguns arqueólogos encontram esqueletos enormes e símbolos que lembram asas gravadas em pedra. Muitos acreditam que os anjos caídos ainda influenciam o mundo, atuando nos bastidores através de conhecimento proibido, inspiração sombria e falsas religiões. Outros afirmam que eles são os responsáveis pelos avanços tecnológicos súbitos da humanidade, sussurrando segredos aos homens que desejam poder. O apóstolo Paulo chamou essas forças de principados e potestades, entidades invisíveis que controlam reinos e impérios nas sombras. Talvez o mundo moderno ainda esteja sob o mesmo domínio, apenas com novos nomes e novas máscaras. Capítulo 6. O retorno dos caídos. Textos apocalípticos sugerem que antes do fim dos tempos, os anjos aprisionados serão libertos por um breve momento. No livro do Apocalipse, o anjo abre o poço do abismo, e dele sobem criaturas com aparência de fumaça e fogo. Seriam os nefilins retornando? Ou os antigos vigilantes retomando sua vingança? O mundo espiritual está mais ativo do que nunca, e sinais de sua presença podem ser vistos em sonhos, fenômenos inexplicáveis e até em guerras. Talvez o tempo da libertação esteja mais próximo do que imaginamos. Encerramento. Se o pecado dos anjos foi desejar ser como os homens, talvez o erro dos homens seja desejar ser como os deuses. Os vigilantes caíram porque amaram demais a humanidade. E a humanidade caiu, porque quis o poder dos anjos. Tudo o que foi feito em segredo um dia será revelado, e tudo o que foi esquecido retornará à luz. Se você acredita que os anjos caídos ainda caminham entre nós, escreva nos comentários. A verdade nunca morre. Este foi mais um mistério oculto do canal Viva a Fé.